Senhor presidente, senador Cícero Lucena, ocupo hoje a tribuna do Senado Federal para registrar a passagem triste dos 10 anos de falecimento de Sérgio Vieira de Mello, ocorrido em Bagdá, capital do Iraque. Carismático, empreendedor, otimista, Sérgio Vieira de Mello, um apóstolo da busca da justiça para que então possa acontecer a paz, foi um alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que dedicou a sua vida ao trabalho em prol de uma solução para as situações de genocídio, êxodos e todo tipo de conflitos. Enviado ao Iraque com uma equipe de especialistas, a missão de Sérgio consistia em desenvolver e planejar a forma de reconstruir o país e devolver a soberania ao povo, tarefa que cumpriu com grande sucesso. Em 19 de agosto de 2003, houve um ataque à sede da ONU em Bagdá. Nesse dia, Sérgio, gravemente ferido, colocou a vida dos outros antes da dele, pedindo aos homens do resgate para salvar outros feridos antes dele, vindo a falecer entre os escombros. Sérgio Vieira de Mello foi um dos melhores representantes da ONU para a promoção de soluções multilaterais para as inúmeras crises mundiais. Tornou-se um exemplo para muitos. Como negociador da ONU, atuou em alguns dos principais conflitos mundiais: Bangladesh, Camboja, Líbano, Bósnia, Herzegovina e Kosovo, Ruanda e Timor-Leste, entre os anos 1999 e 2002. E, por fim, no Iraque, onde foi morto durante o ataque suicida ao Hotel Canal, com a explosão provocada por um caminhão-bomba. O Hotel Canal era usado como sede da ONU em Bagdá há mais de uma década. Vieira de Mello obteve êxito e visibilidade no cenário internacional por sua atividade profissional. Até a sua trágica morte, esteve dedicado a apoiar a reconstrução de comunidades afetadas por guerras e violências extremas. Vou ler aqui um pequeno trecho do livro O Homem que Queria Salvar o Mundo, da jornalista norte-americana Samantha Power, também professora da Universidade de Harvard, e que é um livro de extraordinária qualidade. É uma biografia de Sérgio Vieira de Mello, o homem que queria salvar o mundo, uma biografia. Tive a oportunidade de acompanhar a palestra de Samantha Power na Bienal do Livro, em agosto de 2008, na Livraria Cultura. Ela estava acompanhada de Carolina Larriera, que também falou a respeito de Sérgio Vieira de Mello. E para se ter uma ideia da qualidade desse livro, eis um trecho. Às 15 para as 9 da manhã de uma terça-feira, 19 de agosto de 2003, 5 meses após a invasão do Iraque, liderada pelos Estados Unidos, Sérgio Vieira de Mello chegou de carro ao quartel-general das Nações Unidas em Bagdá. Mantivera-se anormalmente calado no percurso até lá, e seus guarda-costas acharam que estivesse exibindo sinais de tensão gerada por uma presença cada vez menos relevante da ONU no país e pelo colapso da situação de segurança. Funcionário da ONU durante toda a sua vida adulta, Vieira de Mello, um brasileiro de 55 anos, acumulara bastante experiência com a frustração. Em seus 34 anos de serviço, conheceu todos os lugares que apareciam nas manchetes dos jornais. Trabalhara em Bangladesh, no Sudão, no Chipre, em Moçambique, no Líbano, no Camboja, na Bósnia, em Ruanda, no Congo, no Kosovo e no Timor-Leste. Falava português, inglês, francês, italiano e espanhol fluentemente e arranhava várias outras línguas. Havia sido recompensado por seus talentos com a atribuição mais difícil de sua carreira, enviado da ONU ao Iraque. Ele era talhado para o cargo, não por falar árabe, ele não falava,
mas pela experiência acumulada para tentar justamente evitar que houvesse maior violência ou que pudesse terminar a guerra em locais caracterizados pela violência. Talvez pudesse mostrar aos norte-americanos o que fazer e o que não fazer. Havia muito tempo deixara de acreditar que traria soluções para as desgraças de um lugar. No entanto, se tornara exímio em formular perguntas que ajudavam a revelar ideias construtivas. O trabalho sempre fora para ele um local de refúgio, e ao adentrar a base da ONU em Bagdá, no Hotel do Canal, subiu as escadas até seu escritório no 3º andar, cumprimentando os funcionários no caminho. Passou a manhã lendo os telegramas mais recentes da sede das Nações Unidas em Nova York e respondendo aos e-mails. No final da manhã, seus seguranças prepararam um comboio para levá-lo à Zona Verde, o distrito fortificado onde os administradores, a coalizão norte-americana e britânica, haviam instalado sua base nos palácios abandonados de Saddam Hussein. Tive uma reunião marcada com Paul Bremer III, o administrador norte-americano do Iraque, e uma delegação de legisladores norte-americanos de Washington. Ao meio-dia, seu sedã blindado estava pronto para partir, mas naquele momento ligaram do escritório de Paul Bremer. O voo que trazia a delegação de congressistas norte-americanos do Kuwait para Bagdá se atrasara e o almoço teria que ser cancelado. Ele telefonou para Carolina Larriera, sua companheira, uma economista da missão. Escapei do almoço, ele disse. Vamos comer um sanduíche juntos? Carolina Larriera respondeu que não podia, porque tinha que enviar convites para uma conferência às 5 horas da tarde. Ele disse que estava contando os dias, faltavam 42 para passar um mês de férias com ela no Brasil. Os dirigentes da ONU não esperavam desempenhar um papel político significativo no Iraque. Nos dias que antecederam a guerra, a Casa Branca desprezara as Nações Unidas, comparando-a à ineficaz Liga das Nações. O vice-presidente Dick Cheney diz que a ONU se mostrara incapaz de lidar com a ameaça que Saddam Hussein representa, incapaz de impor suas próprias resoluções, incapaz de enfrentar o desafio que nos defrontamos no século XXI. Contudo, nas semanas que se seguiram à derrubada da estátua de Saddam Hussein em Bagdá, tornara-se claro que os soldados norte-americanos precisariam de ajuda. Os ataques de homens-bomba ainda não haviam começado, mas o saque generalizado sim. E aqueles que tão facilmente expulsaram o ditador iraquiano pareciam cada vez mais perdidos quando se tratava de administrar o legado de seu domínio. Vieira de Mello foi escolhido para encabeçar essa equipe devido à sua vasta experiência, mas igualmente porque poucas semanas antes da invasão norte-americana do Iraque, fizera algo que poucos dirigentes da ONU antes dele conseguiram. Encantou George Walker Bush. Em uma reunião no Salão Oval, Vieira de Mello criticara as políticas de detenção norte-americanas em Guantánamo e no Afeganistão e pressionara o presidente a renunciar à tortura. Às 3 da tarde, encontrou-se com 2 altos funcionários do Fundo Monetário Internacional para discutirem a pressa da coalizão em privatizar as empresas estatais iraquianas. Logo depois que o grupo ocupou seus assentos, uma explosão ensurdecedora soou um clarão branco que tomou conta do céu. Uma testemunha comparou a luz a 1 milhão de flashes, acendendo de uma vez. As janelas se estilhaçaram, lançando milhares de lascas de vidro pelo escritório. O teto, as paredes e o chão cederam. Depois desmoronaram como uma panqueca sobre os andares inferiores. Ele é como um cruzamento de James Bond com Bob Kennedy. Foi assim que um colega jornalista descreveu Sérgio Vieira de Mello para mim, diz Samantha Power, na véspera de meu primeiro encontro com ele.
Era abril de 1994. Eu era um repórter novato na ex-Iugoslávia e ele tinha a fama de ser a figura mais dinâmica e politicamente hábil da missão da ONU ali. Tínhamos amigos em comum e ele concordou em me dar informações sobre o conflito durante uma refeição em Zagreb, a capital croata, no dia 15 daquele mês. Sérgio Vieira de Mello sempre pautou o seu trabalho no sentido de mitigar o sofrimento da população dos países que atuou como comissário dos direitos humanos das Nações Unidas, bem como para contribuir para o desenvolvimento de instituições democráticas e para a promoção e respeito pelos direitos humanos. Senhor presidente Cícero Lucena, quando Sérgio Vieira de Mello foi designado para a sua função de alto comissário para os direitos humanos no Iraque, eu lhe escrevi um e-mail em 26 de maio de 2003, sugerindo que os iraquianos seguissem o exemplo do sistema de dividendos do Fundo Permanente do Alasca, uma experiência pioneira e bem-sucedida da renda básica de cidadania. Com as grandes reservas de petróleo do país, o Iraque poderia seguir este caminho. 4 dias depois, em 30 de maio de 2003, Sérgio Vieira de Mello me respondeu que considerava positiva a proposta e que a encaminharia à consideração das instâncias decisórias que na época administravam o Iraque. Na sequência dos fatos, em 23 de junho daquele ano de 2003, durante a cúpula de reconciliação dos chefes de Estado em Oman, o embaixador J.P. Paul Bremer III, responsável pela administração do Iraque após a queda de Saddam Hussein, diz que os iraquianos poderiam seguir o exemplo do Alasca, de forma que todos pudessem participar da riqueza da nação. Em 1º de agosto de 2003, Sérgio Vieira de Mello me telefonou de Bagdá. Eu me lembro perfeitamente, eu estava no gabinete do então prefeito de São Bernardo do Campo e pedi uma pausa para ouvir Sérgio Vieira de Mello. E ele me disse que a proposta de instituição de uma renda básica de cidadania no Iraque havia sido considerada positiva por muitos pela administração do país e, inclusive, foi expressa pela missão da ONU, pela missão do Banco Mundial ali presente, que era factível. E eu fiquei muito otimista. Infelizmente, exatamente há 10 anos, em 19 de agosto de 2013, portanto, 18 dias depois de nossa conversa, veio o fatídico ataque terrorista ao escritório das Nações Unidas em Bagdá, que vitimou Sérgio Vieira de Mello, alto comissário para os direitos humanos, e mais 21 pessoas. Com o cruel desaparecimento de Sérgio Vieira de Mello, o mundo perdeu não só um ardoroso defensor da paz e dos direitos humanos, como também um líder humanitário incansável. É importante que os seus feitos sejam divulgados em nosso país, pois tudo que ele fez em prol da humanidade muito nos orgulha. Um brasileiro notável. É importante que a juventude de nosso país conheça tudo que fez Sérgio Vieira de Mello. É muito importante que a sociedade brasileira reconheça em Sérgio Vieira de Mello um exemplo contemporâneo do herói nacional, protagonista de uma luta incansável pela realização de justiça e, consequentemente, da paz em nosso país. A vida de Sérgio Vieira de Mello é um exemplo de pessoa de extraordinário valor, e eu aqui ressalto alguns pontos do que aconteceu. Ele interagindo com as instituições mais importantes do planeta Terra. Em janeiro de 1942, conforme aqui a cronologia de Samantha Power,
Em Washington, D.C., representantes de 26 países em luta contra as potências do eixo assinam uma declaração das Nações Unidas em apoio à Carta do Atlântico, que foi firmada pelo presidente Franklin Roosevelt e primeiro-ministro Winston Churchill em agosto de 1941. Foi o primeiro uso oficial do termo Nações Unidas, sugerida por Roosevelt. Em 1945, a Alemanha rendeu-se em 7 de maio, o Japão em 15 de agosto, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Mais de 6 milhões de judeus e outros 5 milhões de pessoas foram exterminados no Holocausto e naquela Segunda Guerra Mundial. Em 1946, a primeira Assembleia Geral da ONU, que congregava 51 nações na época, reúne-se em Westminster, em Londres, e a ONU se instala em Nova York no final desse ano. O Tribunal de Nuremberg condena 22 dos 24 líderes nazistas acusados de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade e de crimes contra a paz. Em 15 de março de 1948, nasce Sérgio Vieira de Mello. Junho de 1950, no Rio de Janeiro, no Brasil. Em junho de 1950, os soviéticos boicotam o Conselho de Segurança, que apela aos Estados-membros a fim de que enviem tropas para proteger a Coreia de uma invasão do Norte. O presidente norte-americano Harry Truman declara: não podemos desapontar a ONU, e envia 50 mil soldados para a Guerra da Coreia, que termina com o armistício em 1953. Em novembro de 1956, a primeira sessão especial de emergência da Assembleia Geral da ONU reage à captura britânica e francesa do Canal de Suez e envia ao Egito a primeira força de paz da história das Nações Unidas. E o Egito até hoje está com seu povo procurando a paz. Setembro de 1960, no maior aumento de membros em um único ano, 17 estados recém-independentes, 16 da África aderem à organização. Março de 1964, os militares dão um golpe no Brasil e iniciam 20 anos de regime militar. 1966-69. Após concluir o ensino médio no Liceu Franco-Brasileiro, no Rio, e após um breve período na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Vieira de Mello muda-se para a Europa, onde estuda filosofia na Universidade de Friburgo e, em seguida, na Sorbonne, em Paris. Em maio de 68, estudantes e trabalhadores realizam manifestações de massa em Paris, onde Vieira de Mello, que participa ativamente, é espancado pela polícia. Em 1969, o pai de Vieira de Mello é forçado a se aposentar do serviço diplomático brasileiro. Após graduar-se pela Sorbonne, Sérgio Vieira de Mello ingressa no escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, Acnur, em Genebra, onde se torna editor assistente na sede da agência. 79 a 74, enquanto trabalha na Acnur, Vieira de Mello conclui o seu doutorado em filosofia, doutorado de troisième cycle em filosofia na Sorbonne. Em 71 e 72, ele serve como funcionário de campo da Acnur em Dhaka, antigo Paquistão Oriental, atual Bangladesh. 2 de junho de 1973, Vieira de Mello casa-se com Annie Personnage, perto da casa dos pais dela, na França. 12 de junho de 73, Arnaldo Vieira de Mello morre subitamente no Rio de Janeiro. 73, 74, Sérgio Vieira de Mello trabalha no Acnur como gerente da missão associada em Khartoum e Juba, no Sudão. Se Vossa Excelência considera que eu possa ter mais 5 minutos para... Agradeço. Em dezembro de 74, Thomas Jamieson, ex-diretor de operações do Acnur, morre subitamente em Genebra. 74, 75, Vieira de Mello serve como gerente da missão e representante assistente do Acnur em Nicósia, no Chipre. A abril de 75, o brutal Khmer Vermelho toma o poder no Camboja. As últimas forças dos Estados Unidos partem do Vietnã. 75, 77, Vieira de Mello serve como delegado substituto do Acnur em Maputo, Moçambique. 78, 80,
Ani Vieira de Mello dá à luz a 2 filhos, Lauren, de 78, e Adrian, de 1980. Vieira de Mello trabalha como representante regional do Acnur no norte da América do Sul, em Lima, Peru. 78 a 85, ele completa o prestigioso doutorado d'État de Lettres de Sciences Humaines na Sorbonne. 81 a 83, licencia-se do Acnur para servir como conselheiro político sênior da Força Interina das Nações Unidas no Líbano, sigla em inglês para United Nations Interim Force em Líbano, em Naqoura, Líbano. 82, em protesto às incursões palestinas no norte de Israel, forças israelenses invadem o Líbano, onde permanece até o ano 2000. Outubro de 83, em Beirute, Líbano, homens-bomba islâmicos lançam caminhões contra os alojamentos dos marines norte-americanos e do exército francês, matando 241 soldados americanos e 58 franceses. 83 a 85, Vieira de Mello trabalha subordinado a Kofi Annan como subchefe de serviço pessoal do Acnur em Genebra. 86 a 88, Mikhail Gorbachev, que havia se tornado premier soviético em 85, introduz a glasnost, abertura, e a perestroika, reconstrução. Vieira de Mello trabalha como chefe do Estado-Maior do Alto Comissário das Nações Unidas para refugiados Jean-Pierre Auquet. 88 e 90, Vieira de Mello dirige o escritório da Acnur na Ásia, enquanto atua como presidente do Comitê Geral da Conferência Internacional sobre os Refugiados Indochineses. Junho de 89, cerca de 70 governos se reúnem em Genebra para assinar o Plano de Ação Abrangente com o propósito de facilitar o regresso e reassentamento dos refugiados indochineses. Novembro de 89, cai o Muro de Berlim, marcando o início do fim da Guerra Fria. 90 a 93, Sérgio Vieira de Mello serve como diretor de Relações Externas do Acnur, ajudando a arrecadar recursos e a supervisionar o sistema de comunicações. 91, a União Soviética desmorona sob o peso do mau desempenho econômico e do nacionalismo nascente. Em janeiro de 92, a Rússia assumirá o assento soviético no Conselho de Segurança da ONU. Uma coalizão liderada pelos Estados Unidos e apoiada pela ONU derrota as forças iraquianas na Guerra do Golfo Pérsico, forçando Saddam Hussein a sair do Kuwait. Com incentivo do presidente George Walker Bush, xiitas e curdos iraquianos rebelam-se contra o regime do Iraque, mas são esmagados. Em abril, os Estados Unidos e o Reino Unido e a França lançam a Operação Fornecer Conforto no norte do Iraque, a fim de facilitar o regresso de 500 mil de curdos aos seus lares. Junho de 91, a Croácia e a Eslovênia declaram independência, fato que desencadeia a guerra na Iugoslávia. Outubro de 91, as 4 principais facções do Camboja assinam o Acordo de Paz em Paris, por meio do qual aceitam desmilitarizar e permitir o retorno de refugiados e promover eleições livres. 92, a Autoridade Transitória das Nações Unidas no Camboja, UNCTAD, uma missão de paz de 22 mil soldados e civis será enviada ao Camboja para manter a paz. E Vieira de Mello serve como enviado especial do Acnur no Camboja e diretor da repatriação da UNCTAD. Também assume o papel de diretor interino do Centro Cambojano. 93, 94, se licencia do Acnur para ingressar na Força de Proteção da ONU na Bósnia. Inicialmente serve como mais alto dirigente civil da ONU em Sarajevo. Depois se torna chefe de assuntos civis baseados em Zagreb. Em abril de 94, na Bósnia, depois de Gorazde, declarada área de segurança pela ONU, sofre um ataque sérvio. Vieira de Mello lidera uma pequena equipe até o enclave para avaliar o cumprimento sérvio do ultimato de organização do Tratado do Atlântico Norte. 95 96, serve como diretor de planejamento de políticas de operações do Acnur, baseado em Genebra. Novembro de 96, Vieira de Mello é nomeado coordenador humanitário da região dos Grandes Lagos, na África. Ele e o governo tanzaniano negociam um acordo para fechar os campos do Acnur que abrigam refugiados hutus ao longo da fronteira ruandesa. O anúncio resulta no êxodo de mais de 450 mil pessoas dos campos. 98 e 9,
Deixa Knur se transfere para a sede da ONU em Nova York, onde serve como subsecretário-geral para assuntos humanitários, coordenador da ajuda humanitária de emergência. Maio de 99, lidera a pequena equipe de interagências da ONU em missão de avaliação em Kosovo para verificar os danos colaterais da OTAN e a limpeza étnica sérvia. Em 99, após a rendição da Sérvia, é nomeado representante especial interino do secretário-geral em Kosovo, governando a província antes de entregá-la ao administrador permanente da ONU, Bernard Kouchner. Novembro de 99, serve como representante especial do secretário-geral da administração transitória da ONU no Timor-Leste, uma das mais importantes missões E ainda hoje, senhor presidente, o Prêmio Nobel da Paz e presidente do Timor-Leste, em alguns anos, que está no Rio de Janeiro, está ali na cerimônia de apoio e homenagem a Sérgio Vieira de Mello. Setembro de 2002, Vieira de Mello torna-se alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos em Genebra. 2003, Vieira de Mello encontra-se na Casa Branca com o presidente Bush e conselheiros da Segurança Nacional, a conselheira de Segurança Nacional, Condoleezza Rice. 20 de março de 2003, os Estados Unidos e o Reino Unido lideram a invasão do Iraque. Abril de 2003, celebram a queda de Saddam Hussein. Junho de 2003, Vieira de Mello torna-se representante especial do secretário-geral do Iraque e dirige equipe pequena em Bagdá. Infelizmente, em 19 de agosto de 2003, um homem-bomba lança um caminhão contra o quartel-general da ONU em Bagdá, provocando a morte de Vieira de Mello e 20 outras pessoas. Eu peço que, inclusive, possa as notas taquigráficas considerar as partes que eu pulei desta cronologia. E gostaria de convidar o presidente Cícero Lucena, a Vossa Excelência e a todos os senadores e senadoras para que possam estar presentes, inclusive a senhora Carolina Larriera, assim como representantes da ONU do Itamaraty, às 18h30, estará presente. Hoje, ali no Itamaraty, o ministro Antônio Patriota, o ex-presidente José Ramos Horta do Timor-Leste, a senhora Carolina Larriera, que estará aqui às 18h30, todos estiveram prestando a devida homenagem na sede do Itamaraty, no Rio de Janeiro, a Sérgio Vieira de Mello. Então, quero expressar a dona Gilda, sua mãe, a seus filhos, a todos os entes queridos, a senhora Carolina Larriera, a nossa homenagem a esse extraordinário brasileiro, Sérgio Vieira de Mello. E solicito, presidente, que seja transcrito nos anais o artigo de Carolina Larriera, hoje publicado no O Globo, sobre a vida de Sérgio Vieira de Mello, como complemento desta minha fala. Muito obrigado, presidente Cícero Lucena, inclusive por sua tolerância com o meu tempo de fala. Senador Suplicy.